bem, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira, que nessa temporada fala sobre o Brasil Criativo, uma iniciativa da Organização Mundial da Criatividade e da Rede Brasil Criativo, que premia, reconhece, promove talentos empreendedores que estão transformando suas realidades a partir da criatividade. Antes da gente começar, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê o seu like, compartilhe esse link com a sua rede, para que eles possam aprender mais sobre o que é economia criativa e como viver da criatividade. Meu nome é Lucas Foster, eu estou aqui, vou fazendo minha audiodescrição, eu estou com uma blusa branca e preta, sempre com um sorriso no rosto, eu tenho a pele morena e cabelos pretos também, olhos escuros. E estou aqui no nosso último episódio dessa temporada com uma pessoa muito querida, uma pessoa muito importante para o ecossistema de inovação no Brasil. Ele que é um amigo de longa data e que nós fizemos questão de convidar para esse último episódio, Luiz Eduardo Serafim. Seja bem-vindo, querido. Muito prazer, Lucas, estar com você aqui nesse episódio do podcast da Economia Criativa. Aqui no Pod Todos a gente sempre começa com a audiodescrição. Quer fazer a sua? Super fácil. Homem branco, cabelo liso, curto, óculos, magro, pro desespero da minha mãe desde sempre. E a gente está gravando num dia frio, tô com um paletó bege ali que eu tirei do armário depois de tempos. Aham. Bom, o Serafim, que é, além de um grande amigo, também sócio da Organização Mundial da Criatividade aqui no Brasil, responsável pelo Dia Mundial da Criatividade, pelo Prêmio Brasil Criativo, pelo Festival Mundial da Criatividade, enfim, toda uma programação de fomento e incentivo à criatividade. Mas antes da gente falar sobre o que vem aí no próximo ciclo, né, da Organização Mundial da Criatividade, é importante a gente saber quem é Luiz Eduardo Serafim e como ele chegou até aqui sendo uma referência em criatividade e inovação. Serafa, de onde você é? Quem é Luiz Eduardo Serafim? Uma pergunta, tipo, provoca assim, né? Marcelo Testas, como é a vida e tal. Então, eu nasci em Campinas, né, interior ali do estado de São Paulo, apaixonado pela criatividade desde pequeno. Hoje, mais maduro, a gente tem essa consciência. Lá era inconsciente, mas eu tentava criar meus jogos, minhas brincadeiras, meus amigos imaginários ali quando criança. Na escola, na faculdade, sempre tinha uma oportunidade de aplicar a criatividade para fazer um trabalho em grupo diferente ou teatro. Estava sempre envolvido com essas atividades. Você fez teatro? Fiz teatro. Que legal. Fiz Os Ossos do Barão, acho que foi minha primeira peça. Ah, é? Com quantos anos? Isso eu tinha 16 para 17. Que legal. Na quarta série, eu me lembro, a gente fazia aula de artes, oficina de fantoches. Uhum. E a gente podia criar alguma coisa. Aí eu criei uns fantoches, montei um grupo, a gente fez a Dança dos Vampiros, do Polanski, ali, em fantoches. Que legal. Tinha 10 anos. Com 10 anos. E você era um cara tímido ou você era um cara mais social? Como é que era a sua relação com as crianças na escola? Eu sou um cara introvertido por perfis lá, né? Como eu falo, melancólicos, essas classificações que a galera faz aparentemente. Mas eu sempre fui um cara popular ali na maioria dos ambientes em que fui. Então, na escola. E aí tem uma iniciativa, uma disposição minha que eu sempre fiz, que era de me conectar com todas as tribos, né? Uhum. Então eu sentava na frente, gostava de tirar nota, estudar, né? Junto dos caras mais CDFs chamados, mas era amigo da turma do fundão, era na faculdade a mesma coisa, eu transitava muito bem. Tinha algumas coisas que me faziam razoavelmente popular. Jogava bem futebol, então era um dos que escolhia o time na escola. Tinha essas habilidades artísticas que sempre despertam uma certa admiração, né? Fazia uma poesia aqui, uma redação ali. Tocava piano desde pequeno. A bandinha aqui e ali e tal. Sim. Na música você começou com o piano. Comecei com piano. A minha mãe gosta de contar essas histórias porque em casa tinha um piano
que era da minha mãe, que tocou muito pouco na vida, mas minha irmã fez conservatório, minha irmã mais velha. Aí minha mãe gosta de contar, ela erra um pouco a data, ela sempre antecipa, como se eu fosse o maior prodígio, como sua mãe faria, né? Mas eu sei que era uma música, ela falou, eu tava lá no banheiro, penteando meu cabelo ali e tal, escutei uma música, mas quem é esse cara? Já que a minha irmã tava do lado dela. É o Eduardo? O Du? Como assim? E era uma música da novela Dancing Days, da Trilha Internacional. Então é só cronometrar ali quando que passou a novela. E aí fui de ouvido, fui tirando com o dedo, etc. Aí fui começando a colocar todos os dedos. Tive um pouco de aula. É mesmo? Aí Você tirou de ouvido? Eu tenho uma facilidade ali inata de escutar uma música e saber qual é a estrutura dela. Aí eu chego e já toco de quase primeira. Sim. Se for uma música simples, como a maioria são, de primeira já toco pra ti, assim. Então, de Dancing Days até Tim Maia. Tim Maia virou na faculdade, a gente criou na GV uma super big band para fazer os covers do Tim Maia. E hoje ela é bissexta, né? Na época ela tocava em todos os grandes bares e boates e festas de casamento, na Hebraica, enfim, naquele bar que ficava no Largo da Batata, famoso, que todo mundo, Aeroanta. E hoje, quem tiver sorte, a cada 3 anos, o pessoal lá de cinquentão se reúne para fazer um show. Então essa personalidade de sempre se agrupar, esporte, banda... na faculdade você foi do centro acadêmico, da empresa Júnior, o que teve aí na faculdade? Eu fiz 2 faculdades, né, simultâneas. Fazia publicidade na USP, lá, por essa... Na ECA. Na ECA. Por essa energia empreendedora que a gente defende, né, para todo mundo. A faculdade, eu orgulho de estudar na USP, mas era muito carente, tinha um distanciamento do mercado na época grande. Então a gente falava, o que a gente pode fazer na vida? Pode fazer barricadas, que era o tradicional. Ocupar a reitoria, bloquear. Ou centro acadêmico lá não ia funcionar e a gente não ia nunca ganhar eleição também, né? O pessoal da publicidade jamais ia vencer aquele negócio. Vamos montar uma empresa júnior. Então a minha turma montou a primeira empresa júnior, talvez a primeira do Brasil de comunicação. Que legal! Foi na USP em 91 e eu fui o primeiro presidente. É mesmo, que bacana. E ela tá lá hoje? Tá lá, só que assim, transformada, gigante, mega estrutura, monte de Macs e estagiários para isso, um monte de clientes, assim, muito legal. E como é que vocês montaram se você não tinha referência, assim? O que vocês montaram de primeira? Uma agência? É uma agência, né? Uma agência júnior. Mas, assim, eu estudava na GV. Na GV eu não fui do centro acadêmico, mas era da banda que fazia todas as festas, da turma que criou a tal da Gioconda Venuta, que é uma festa famosa, que já está na edição 54ª, etc. A gente fez as primeiras, né? Primeira, segunda, a gente tocou acho que na segunda ou na terceira, e todos aqueles primeiros anos, né? Sim. Mas para fazer a empresa júnior, a gente nunca faz nada sozinho. Você tem que ter uma energia empreendedora, uma inquietude de querer transformar alguma coisa. Eu estudava na GV, então lá tinha uma agência já mais madura, né? Uma das mais maduras empresas júniores do Brasil foi feita na GV. Então fui lá, fiz um benchmark, aprendi um pouco como é que é. Ah, que legal. Então você fez esse intercâmbio das duas instituições. Intercâmbio. Eu lembro de, assim, tinha um professor que era um advogado, professor de artes dramáticas lá na artes cênicas, na ECA, que era um advogado. E aí a gente foi com ele ajudou, escutou nossa inquietude, falou, vou ajudar os meninos. Aí ajudar a escrever um estatuto, uma minuta de contrato, viabilizar junto com o diretor da faculdade da época. Então é sempre você tendo um propósito em equipe, querendo transformar e pedindo ajuda aqui, fazendo uma troca, um intercâmbio ali, né? Sim. Bom, depois eu quero saber um pouco mais sobre o que move as pessoas a fazerem coisas que outras às vezes falam, não, que desperdício de tempo, fazer Gioconda, montar empresa júnior, quero estagiar logo, quero ganhar meu dinheiro. Ou seja, para construir coisas você precisa pôr uma energia além do que muitas vezes parece o óbvio, né? Mas antes disso, você fez ECA na USP, publicidade e administração na GV simultaneamente.
Isso. E você falou que a sua mãe falou, meu filho tocava piano. Como é que era o orgulho da sua mãe de fazer 2 faculdades como essa ao mesmo tempo? Ah, super, né? No primeiro, acho que publicidade, sinceramente, Começou primeiro publicidade o ou primeiro primeiro ano GV? eu entrei na Logo ECA. depois do colegial. É. E é uma mudança para outra cidade, aí você fica longe da Sim. família, é uma oportunidade de crescimento muito grande, né? De maturidade. Mas eu saí de um colégio alemão, né? Uhum. Que era o Porto Seguro, que tinha lá no interior. Uhum. E era uma diferença muito grande, acostumado a ter uma regra, uma disciplina. E a USP, especialmente comunicações, era muito... Livre, Eu acho que eu aberta. fiz uma prova, em 4 anos, uma única prova ridícula, né? Sentia falta de uma Processo. densidade ou de um framework aplicável. E aí eu fui para a GV. Eu acho que ela ficou mais feliz ainda. Tipo, feliz que eu estava na USP, mais feliz porque parece que agora ele está fazendo uma coisa que vai trabalhar numa empresa e assim vai. E eu sempre defendi, que minha vida inteira eu defendo essa pluralidade. Como eu fazia na escola pequeno, música é muito importante e não é hobby para mim. É uma missão, é importantíssima para o meu bem-estar. Estudar, trabalhar, fazer esporte, são várias coisas simultâneas, né? Pluralidade, o multipotencialismo que a gente defende no nosso universo criativo, que ajuda a gente a crescer, né? E além disso, quando eu fui estudar, eu adorava essa mistura entre uma escola marxista, professores todos comunistas, muitos torturados pela ditadura, aquele jeitão de barricadas, bloquear, e estudar na GV à tarde, que é o templo do liberalismo, com outro universo sociocultural. E formar um pensamento próprio a partir dos dois. E que não nega, não existe polarização. Eu sou ali, detesto ali. Os dois tinham coisas importantes. Eu colocava no liquidificador, misturava tudo. Eu sempre fui esse cara, misturava tudo. Então, não pergunte no podcast assim, que música que você prefere mais? Ou qual é o seu autor? Porque não existe. Eu sempre defendo, não gosto disso aqui, porque depende do momento, do contexto, mas música. Eu adoro o Tim Maia, eu adoro rock, música clássica, jazz, rap. Então não tenho, né? Mesma coisa dos pensamentos, das influências. Como que você fazia curadoria nessa época de música? Porque não tinha ainda MP3, talvez o CD estava começando ou antes disso? Eu sou uma fase ainda do vinil, né? Do vinil. Vinil e cassetes. E aí, em São Paulo, você saindo de Campinas, onde você ia buscar a referência? Lucas, quando eu era adolescente e o começo ali da juventude adulta, sei lá quem escuta a gente, grande parte da minha vida daquele tempo eu passava em lojas de vinil. A gente entrava, eu fiz intercâmbio para a Alemanha, tinha umas lojas gigantes que eram verdadeiros shoppings de 3 andares, assim, com sessões de música étnica africana. Aí você ficava 5 horas naquela loja e escutando, incrível. E colocando e olhando o encarte. Aí você chegava em casa, comprava alguns e ficava horas escutando, lendo o encarte. Tinha revistas na época, né? Revista Som 3, Bis. Você ficava devorando, lendo as histórias das bandas. E a própria troca entre as pessoas, né? O que tinha na discoteca da família, os amigos levavam. A gente levava na escola, levava o vinil, trocava. E isso você investia bastante tempo? Muito tempo. É? Adorava música e os meus contemporâneos também, a gente fazia muito isso. Sim, que legal. Existiam lojas de vinil naquela época que você podia escutar aqui em São Paulo? Tinha. Tinha? Tinha. E tinha Sebo de Elite, que era uma loja famosíssima, que era um na sebo. Teodoro? Ela era na Rua Lisboa, né? Eu acho, ou por ali. Ali em Pinheiros. Pinheiros sempre teve essa marca do vinil, né? Muito bom. E aí, então, você, fazendo GV e fazendo ECA, montou a agência Júnior, a empresa Júnior, e foi buscar, provavelmente, um trabalho ali mais para o fim da faculdade. Quando que você começou a trabalhar no mercado? Então, quando eu estava na faculdade fazendo as duas, muita gente já ia fazer estágio, principalmente em publicidade, né? E eu ainda optava, até porque eu tinha a GV para fazer também,
Então, dediquei energia com alguns colegas para fazer empresa júnior. Então, eu ficava meu terceiro ano de faculdade, ao invés de sumir da faculdade, né, e nem aparecer fazendo estágio, ficava e queria melhorar a faculdade ali. E aí terminei a USP e fiquei só com a GV. Joguei para a noite, o quarto ano era possível naquela época, e tinha que fazer um estágio obrigatório. Então fui trabalhar na Vicunha, fiquei 1 ano fazendo estágio, na Vicunha, empresa têxtil famosa da época, né? Aí saí, entrei para o programa de trainees da TAM, antes de virar Latam. Companhia aérea. Companhia aérea, bacana. Em marketing, né? E aí entrei no programa de trainees da 3M. Na época, programa de trainees ainda é hoje, né? Mas na época era um grande desejo, assim, das pessoas participarem, uma coisa mais madura, né? Com possibilidade de rodar a empresa e conhecê-la profundamente. Entrei na 3M, fiquei 30 anos. 30 anos na 3M. E nesse trainee você ainda estava em São Paulo ou já morava tinha voltado para o interior? Quando que você voltou a morar no interior? Então, saí de Campinas para estudar aqui em São Paulo, fazer as faculdades, fiquei mais um tempinho. Quando eu comecei a trabalhar na 3M, inclusive, era em São Paulo. O escritório dela era no Conjunto Nacional, que a gente tanto gosta. Ah, é? Não sabia. Tinha uma sala dela, um prédio próprio ali, um andar próprio. Comecei ali. Que legal! Aí foi transferido para Verbo Divino, que é uma região de São Paulo, ali na Zona Sul. Foi para lá. Aqueles prédios Birman, que eram famosos. Sim, então demorou para ir para Sumaré? Foi lá por 96. 96. 96 para 97, aí houve uma mudança estratégica da empresa. Ela nem tem operação mais aqui, né? Desde então. A gente foi transferido. Curiosamente, eu fui transferido para minha cidade natal, né? Que Voltei bom, lá né? para Campinas. E como é que foi a sua primeira experiência em educação, como professor ou como palestrante? Que lembrança que você tem, assim, de esse papel na sua vida? Bom, eu tenho uma influência grande de professores porque o meu pai foi professor durante décadas, né? Professor no Exército, lá na Escola de Cadetes, professor da Unicamp, professor na PUC. Minha mãe, professora a vida inteira, professora primária, alfabetizadora, diretora de colégio depois. Então, dentro de casa eu já tinha esse olhar. Mas a minha primeira experiência formal ali de palco, tinha uns colegas que foram pioneiros em criar uma espécie de curso aberto para gestores, empreendedores. Porque nos anos 90 isso ainda era muito raro. Era raro? Era muito Fora raro. das instituições de ensino. Fora das instituições, talvez você tivesse, que eu me lembre, a HSM, Sim. que tinha aquele... Mas ele tinha um contexto de trazer o guru americano. Lembro. E cobrava 4 mil, sei lá quanto seria hoje. Era uma vez por ano. Uma vez por ano, um grande fórum para CEOs, diretores. Então, se você é um gestor júnior, um gerente médio, um coordenador, supervisor, você não tinha muito essa opção aberta. Tá. Uns colegas da GV, que eram um deles até toca na banda do Tim Maia até hoje, comigo, eles, ao invés de trabalhar numa empresa, eles montaram um curso desses que começou a fazer rodadas e fluxos de palestras aos sábados, às quartas à noite, num hotel. Que legal. E ela se chamava SSJ na época. SSJ. E aí foi fazendo e um colega eles queriam colocar um núcleo ali sobre criatividade e inovação. Me conheciam, sabiam que trabalhava na 3M, sabia desse meu perfil criativo, empreendedor. Multipotencial. Você não quer dar aula sobre criatividade? Aí eu falei, quero, deixa eu experimentar esse negócio. Aí fui lá e subi, foi em 98, eu acho, minha primeira palestra. 98. Que legal. E foi muito legal, adorei. Tinha na verdade, ele falou, você pode fazer sobre um livro de um desses gurus da criatividade aí dos anos 60, 70, o método dos 6 chapéus, não sei se você lembra dessa. Aí fiz a primeira e segui um pouco, mas aí, vamos fazer a segunda. Eu falei, tá, mas eu quero mudar um pouco essa abordagem, pode... Aí comecei a construir o meu próprio conteúdo autoral a partir da segunda, né? Sim. Então, de 98 até hoje, né? Você que começou... Porque é interessante
essa síntese que você faz entre o mundo dos negócios, o mundo criativo, e aí, ao mesmo tempo que você toca numa banda, você também é um excelente palestrante, né? E aí você consegue passar uma mensagem que traz informação, conteúdo, conhecimento, mas com uma estética e uma presença de palco que é muito importante, né? Quantas palestras você já fez hoje, até hoje? Eu já não consigo contar ali na unidade, mas eu fiz mais de 1000, né? Mais de 1000 palestras. Porque desde 98, e a partir dali, quando eu fazia, não tinha que ver com a 3M, embora eu carregasse algumas experiências que eu tinha lá, e obviamente muita coisa que eu conhecia. Aprendi sobre inovação dentro da 3M, sobre cultura de criatividade e inovação. Aí eu comecei a dar aula já, até porque assim, por estar na 3M, você deve saber, a 3M é muito demandada para falar, acho que até hoje, sobre inovação, porque é uma empresa referência do século XX, principalmente, como uma empresa que fazia 50 mil itens de produtos e criou post-it, e criou um monte de coisas. Então, as pessoas demandavam muito. E eu, por já fazer isso internamente, ter esse tipo de influência da percepção das pessoas, desse meu, né, da abordagem, conteúdo, e por fazer palestras externas, eu virei uma espécie de embaixador, talvez o maior, mais ativo que a 3M já teve. Não era o único, mas assumi um papel. Isso é uma outra coisa. Às vezes ninguém te designa para isso, mas você ocupa esse espaço, tá lá, você gosta, faz com paixão, faz bem. Então, aí eu comecei a fazer muita palestra também pela 3M. Uma empresa queria que alguém da 3M fosse falar, Embraer, ou o Itaú. Vai o Serafim, porque ele já sabe, já conta bem a história. Aí depois eu fiquei a pessoa institucional da 3M, né? O líder de comunicação. Aí já por si só, por função, já ocupava esse cargo. E uma coisa puxa a outra, porque daí as pessoas queriam alguém da 3M, mas muitas vezes queriam o Serafim, porque é aquele cara que já falou em tal evento, que já escreveu um livro em 2012, que é um livro importante do mundo de inovação corporativa. Fala um pouco sobre o livro que você lançou, que foi numa época que o assunto estava ainda em ascensão, né? Não se falava tanto quanto se fala hoje. A inovação nos anos 90, quando eu fiz graduação, pós-graduação, era um não assunto. Não é que ele não existisse, que empresas inovavam como a 3M, a Bayer, a IBM, mas era um não assunto em cursos e em formações de universidades, né? E aí a gente... É engraçado, porque empreendedorismo era até um assunto, já tinha aula optativa. Inovação não tinha. Quando vira para 2000, começa a ter essa coisa da internet... um livro importante que é Inovação Aberta, né? Do tal do Henry Chesbrough lá, fala do Open Innovation, startups, venture capital, isso começou a fomentar, principalmente nos anos 2000. Aí começou a virar um assunto e 1 bilhão de eventos sobre inovação. Em 2011, eu já estava tão sedimentado um conteúdo que eu aplicava na 3M e também transbordava nesses convites para eventos e nas aulas que eu comecei a fazer a partir de 2010, virei professor acadêmico de instituições, que eu falei, vou transformar isso num livro. Até porque, quando eu fui fazer meu primeiro curso de inovação, preparar um curso de inovação, eu buscava referência no Brasil e não tinha. Tinha um livro de uns colegas meus. E tinha muito livro americano, o guru falando, as conversas sobre o CEO. Eu falava, não quero, isso não me interessa. Eu quero que qualquer pessoa, um empreendedor, um gestor, leia alguma coisa e saiba aplicar. Não tinha muito esse espaço. Sim. Aí eu fui lá e escrevi o livro, estava na cabeça, jorra. E como chama o livro? O Poder da Inovação. O Poder da Inovação. E como que você poderia definir para a gente o que é inovação? Processo de criação de valor gerando resultado. Conta um pouco mais. Assim, inovação, eu quando faço minhas palestras, não sou o cara futurista que vou trazer o robozinho que vai mostrar o vídeo do drone humano chinês. Eu gosto sempre dessa abordagem mais acessível que
faz com que todo mundo possa criar e inovar. Em qualquer função. É uma batalha nossa, inclusive, né, Lucas? Libertar a inovação não é refém ali do pessoal de jaleco branco, nem do developer barbudo de camisa de flanela e tal. Não, é todo mundo em qualquer função, mesmo aquelas que não têm a tecnologia maciça, digital, virtual. É para todo mundo, né? Sim. Essa é a visão que a gente tenta fazer. E desmistificando isso, a gente olha qualquer função que você tenha. Um enfermeiro no hospital, na padaria, um advogado, o cara que cuida de contratos. Ele pode fazer melhor a atividade dele, pensando no impacto para o cliente. Ele pode gerar mais valor ou reduzir desperdícios, perdas num processo. Então, se você produz alguma coisa, pode ser parafuso, bolo, perde-se material, você perde 10% da tua produção. Então, isso é uma oportunidade para você aplicar criatividade, conhecimento e gerar resultado. Você alterou a maneira como você faz e conseguiu reduzir esse desperdício, não é mais 10%, é 3%. É dinheiro no bolso, é mais satisfação. Então, atendimento para o cliente. Você pode melhorar ou transformar esse processo. Inovação também a gente pode abrir o leque. Não precisa ser só aquela coisa ultra, que a gente chama hoje de disruptiva ou radical, revolucionária. Qualquer melhoria pequena ou média ou radical que vai causar impacto. Sim. A gente fala muito sobre a melhoria dos processos na Organização Mundial da Criatividade. A gente fala muito sobre impacto. Agora, para querer melhorar, né? Querer melhorar, a gente precisa partir de um certo otimismo, de uma certa presença e uma vontade de fazer diferente, né? Qual é a personalidade ou o que a gente precisa estimular nas pessoas para que elas queiram fazer melhor? Porque tem muita gente que não pensa em fazer melhor, pensa em fazer o mesmo, mais do mesmo. Onde que tá a chavinha que muda a postura das pessoas para quererem fazer melhor? Bom, hein? A gente sabia, a gente vai sair apertando essa chavinha por aí. Mas o que eu defendo, e no meu livro, que eu finalmente estou publicando, meu segundo livro, mais sobre criatividade, olhando para mim e ao meu redor, olhando para você, tudo começa ali com um significado que determinada coisa tem na tua vida. Muito difícil você se mexer, estudar alguma coisa, sair do sofá e buscar fazer acontecer se aquilo não tem muito significado. E a gente também não gosta daquela visão do propósito mediúnico, chamado. Eu nunca defino. Qual é o seu propósito, Serafim? Desculpa, também é outra coisa que eu não vou responder. Porque na minha vida tem muitos significados. Então, eu sou pai orgulhoso de um jovem com deficiência física, que está na USP, que é atleta paralímpico. Então, ser pai, como para você também é, e tá com ele hoje jogando na seleção juvenil, isso é tremendo, mas não é só isso, minha vida não é só isso, mas isso é muito importante. Não é isso? Como tá com você construindo a Organização Mundial da Criatividade, fazer o Prêmio Brasil Criativo, é muito importante. Como tocar música, e compor, e gravar e tocar, é muito importante. Então, várias coisas que são importantes. Dar aula. Então, agora, essas coisas têm significado para mim. Essas de mais longo prazo, e às vezes uma coisa que às vezes conto nas minhas aulas, né, palestras, assim, às vezes aniversário da minha mãe, da sua mãe. Isso tem significado, eu quero fazer uma coisa diferente, vou fazer. Vou gastar uma energia extra para não só passar na floricultura e comprar. Então é isso que é o começo de tudo, né? A gente ter essa vontade de olhar algo e despertar aquele inconformismo, aquela inquietude de mexer naquilo lá. Bom, a gente está vivendo um período onde as coisas são cada vez mais incertas e um certo temor, né? Com as guerras, com as mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, para criar significado, a gente tem que estar sensível. A gente precisa ouvir as nossas emoções, criar rituais,
Ou seja, essas características estão ligadas à sensibilidade, a gente se colocar no mundo com sensibilidade. Como que a gente resgata a sensibilidade nas pessoas? Vou reforçar essa coisa que você falou. Um dos projetos que eu criei e ajudei a levar adiante, né, é o Inspira.move, né? E ele buscava ter entrevistas com pessoas geralmente da economia criativa para entender o processo de criação delas, né? Uhum. E uma delas foi a Denise Fraga, que tem um episódio aí no YouTube e tudo, né? Ela falava dessa importância da alma de artista, e ela acrescentava, olha, tem muito artista que não tem alma de artista. E tem muito engenheiro e jardineiro que tem alma de artista. Que, segundo ela, era, né, ver a beleza da vida no âmago de todas as coisas. Mas tá do jeito que você falou. Tá presente, tá sensível, tá olhando, se deixar tocar por aquilo, né? E aí, como fazer isso? Essa é uma parte difícil de responder. Mas o que a gente faz nos nossos projetos de desenvolvimento de liderança criativa, ou quando eu faço as minhas palestras a respeito disso, eu entendo que a gente, primeiro de tudo, tem que encontrar esses significados na nossa vida. Uhum. Sem pensar necessariamente que é grandioso. Eu preciso montar um negócio, resolver o problema da minha comunidade, da minha cidade. Pode ser. Uhum. Que bom que seja. Mas começa fazendo as coisas importantes ali na tua casa, colocando, por exemplo, todo aniversário meu eu faço uma coisa diferente, simbólica. Uhum. Para demonstrar uma jornada e eu mostrar a potência da vida de fazer alguma coisa diferente. Eu tenho os meus talentos, eu coloco eles para jogar. Então, eu vou fazer alguma coisa, eu escrevo bem. Então, escrevo. Minha sobrinha casou. Eu escrevo um baita texto. Música, eu vou lá e componho. Ou quando meus pais se casaram, não, fizeram bodas de, sei lá, 50 anos, a gente fez uma cerimônia musical. Então, cada dia você tem alguma coisa legal para colocar ali na tua vida. É o que eu falava na GV. Você pode apresentar um trabalho. Você pode fazer da forma mais modorrenta. Lucas, lê aí da página 5 a 10, eu leio da 10 a 15, a gente repete. Eu não leio tudo, nem você, a gente só vomita isso. Todo mundo dorme. Ou eu posso fazer dessa oportunidade algo, mas precisa... Então, esse processo, que eu diria então para simplificar, como é que consegue? É autoconhecimento. Uhum. Como que a pessoa consegue, por um processo de autoconhecimento, e aí tem gente que vai para religião, vai para terapia, vai para filosofia, escolhe, cada um tem o seu caminho, né? Uhum. Para se conhecer melhor, encontrar suas forças de assinatura ali, as forças de caráter, né? Uhum. As coisas que você possa jogar, pequenas coisas, projetos, grandes projetos. Mas se você ficar sem olhar para si, sem entender seus talentos, sem conectar essas suas habilidades e seus... Sabe? Aí a tua vida passa e você desperdiça. Sim. Faz sentido? Faz muito sentido. E recentemente, né, alguns médicos começaram a receitar a arte, né, a ir ao museu, a frequentar exposições, como uma forma de resolver a questão da saúde mental, a depressão. Qual o papel da arte e da criatividade nesse resgate da saúde mental? Fundamental. Sabe que eu tenho um colega que ele criou o Instituto de Marketing Industrial, que fica em Cotia, em São Paulo, né? Um consultor experiente de muitos anos no mercado. Ao criar a escola dele, ele sempre defendia que tudo deveria estar baseado ali num tripé. Então, quando tudo executivo da multinacional alemã, americana, iam lá no encontro, eles passavam por uma conversa com um filósofo, um papo sobre filosofia, um networking sobre negócios e, no final, sempre um evento artístico. Eu assisti lá uma das coisas mais lindas do mundo, um sanfoneiro, um acordeonista, né? O Toninho Ferragutti, nessa escola, onde deve ser um dos teatros mais bonitos e com a melhor acústica de São Paulo. Que ele fez, a escola dele tem isso, porque é um valor. Ele sempre falava, né? É o tripé. Você tem que ter a parte
da ciência, de alguma forma, da parte do espírito, e tem que ter a arte, porque a arte humaniza a vida, né? Fundamental. Sim. E qual que é o nosso papel nessa missão de levar criatividade e arte na vida das pessoas? Você ficou na 3M 30 anos. E agora? Onde você está? Então, quando eu terminei um ciclo, e é muito legal para a gente sempre medir o pulso, né? É um grande ciclo. Ciclo, é. Eu falo, muitas vezes a gente conversa, eu falo 30 anos de 3M e a pessoa fala, nossa, mas eu não tenho 30 anos, né, de vida. Mas eu respondo que o pulso pulsava. O né? que foi mais importante nesses 30 anos? Antes da gente falar do que você está fazendo agora. Vamos fazer uma retrospectiva, assim. O que ficou desses 30 anos? Eu vou dizer que a gente deve focar muito na jornada, né? Na jornada. Eu fiz várias coisas lá. Então, desde lançamento de produtos, eu cuidei, como muita gente deve admirar, do negócio de post-it no Brasil por 4, 5 anos. Criei mercado de estética automotiva, que era novo ali nos anos 90. Enfim, criei várias coisas. Criei projetos como a Mostra 3M de arte. Mostra 3M de arte vai para a 14ª edição em 2025. Sim. Então você fala, hoje é um orgulho. Que marca tem um projeto tão longevo? Daqui a pouco se torna o mais longevo de todos os tempos do Brasil. E eu tenho orgulho de ter concebido junto com parceiros da Elo 13 e tudo mais. Então são legados. Mas para mim, o que é mais importante é a jornada. A 3M, que obviamente tem suas oportunidades, como todos os lugares e todas as pessoas, mas ela me permitiu ter uma jornada onde eu pude colocar as minhas forças, meus talentos. Então, quando eu falo de uma organização para cultura de inovação, todo mundo que tem alguma empresinha, cultura favorável à inovação, a gente tinha autonomia. Então, eu exercitava essa autonomia que me era permitida, eu fazia, então tinha muitas ideias, sonhava como se eu fosse dono da empresa. Agia como? Apagava a luz, regava a planta, é minha empresa. Ela fazia esse senso de pertencimento, porque ela reconhecia o ser humano, todas as pessoas, ela dava essa autonomia, ela criava um ambiente de colaboração. Então, quantidade de colegas que a gente fez, trabalhando em muitas equipes generosas, né? Claro que assim, é mar de rosa. Não, claro que não. Sempre tem alguma coisa mais difícil, aresta. Mas, no geral, aí foi muito legal essa jornada de exercitar mesmo elementos muito importantes de criatividade, de aprendizagem constante, colaboração e responsabilidade, né? Fazer a coisa, lançar o programa, lançar um produto com ética, com integridade. E isso foi uma jornada muito legal. E por que acabou? Bom, primeiro que são 30 anos, né? Já tinha uma certa inquietude de falar, mas eu sou o cara da inovação. Mesmo que seja uma empresa que tinha muitos negócios, e eu fui em 6, 7 negócios muito diferentes. Um é varejo, outro é indústria, outra área corporativa. Às vezes eu falava, e que tal experimentar um outro ar, né? Para até praticar um pouco essa inovação. E quando sai de lá, você fala, bom, eu poderia pegar uma função parecida, diretor de comunicação, de inovação, de uma outra multinacional, alemã, sueca. Poderia, mas quando a gente fala de significado, né? De novo, é o que nos move. Sim. Aí eu te conheci, você me fez esse convite. Onde jogar essa energia nos próximos anos? Que tal construir essa comunidade, esse movimento de levar a criatividade, impulsionar a colaboração e fazer diferença nas cidades? Achei isso poderoso. E como é que está sendo essa experiência de construir uma comunidade criativa pelo Brasil e agora até fora dele? É maravilhosa, primeiro porque eu já me achava conectado, porque sempre pregava isso, né? Prego. Você dentro de uma organização, mesmo que seja uma empresa tradicional, empresa pública, não importa. É importante conectar laços com o mundo, fora da tua organização. Tomar cafés, participar dos festivais. Que são as diferentes tribos lá da escola que você... De alguma forma. É muito importante para oxigenar, para estar conectado, inclusive com uma rede de intercâmbio, rede de apoio, rede de 1000 coisas, para não ficar restrito. Então, já fazia isso quando eu estava na 3M.
Mas é multiplicado, né, o potencial quando você está num movimento como o nosso. A quantidade de pessoas que eu conheci, pessoas diversas, das regiões diversas, com perfis profissionais e, obviamente, humanos maravilhosos, assim, é um aprendizado muito bacana. E a gente encontra a nossa turma, né, quando vê essa galera, em grande parte, generosa, entusiasmada e querendo fazer a diferença no mundo. Né? Claro, na jornada a gente precisa ter um impacto pessoal de crescimento, desenvolvimento, de empregabilidade. Sim. Mas, em geral, a galera tá lá querendo fazer tantas histórias que a gente já escutou. A pessoa na cidade X, que não tem nada, que é pequena, de repente ela tem a oportunidade de chacoalhar aquele ecossistema e a gente está apoiando isso, né? No Brasil inteiro. E agora que você está mais ligado ao movimento da criatividade, depois de 30 anos, falando muito sobre inovação, existe diferença entre criatividade e inovação? E qual é a definição que você daria para criatividade? Excelente pergunta. E eu comecei falando de criatividade como palestrante, aí avancei, fiquei 20 e tantos anos falando só de inovação, volto às origens feliz. Porque não são a mesma coisa, mas elas estão na mesma soma algébrica lá. Na mesma sintonia. Porque ela está no começo de tudo, entendo eu, assim, né? Quando a gente fala de inovação, começa para mim, com esse questionamento, com esse inconformismo, com a inquietude. Lembra que a gente falou no começo? Isso aqui não tá legal. Essa fila é muito longa. Isso aqui leva muito tempo. Esse documento leva 3 meses para aprovar. Então, essa vontade de melhorar, né? Essa é a primeira inquietude. Aí vem assim, como? E se, né? E se eu pegar aquilo que eu aprendi ali no posto de gasolina e aplicar aqui na minha loja? E se aquilo que eu vi no banco, no aplicativo, eu aplicar aqui no meu escritório de advocacia? Então, você vai aprendendo com e olhando diferente, associando, né? Deixa eu pegar esse negócio aqui e maximizar. Então, se você levava 1 mês para receber uma blusinha, não, e se você receber em 1 dia? E se você receber em 18 minutos? É uma forma, né? Inverter a lógica. Primeiro você lava o cabelo, depois você corta. Enfim, são essas 1000 coisas que... Combinações. Mas começa com algo que você tem vontade de mexer e questiona sobre ele. E aí vem a criatividade. Agora, para virar inovação, essa ideia potencial, ela precisa de conhecimento. Então, deixa eu ver se isso dá certo. Deixa eu fazer um microplanejamento, assim. O que eu preciso fazer? Preciso falar com fulano, preciso aprender um pouco, tenho que entrar nesse tutorial do YouTube, tenho que ler aquele artigo. Vou estudar aquilo, validar aquela tecnologia, deixa eu aprender. Prototipa, coloca no ar, né? Tem que empreender. Aí tem que empreender. Se aquilo pega e você ajusta e traz resultado, aí você chama de inovação. Sim. Então, a criatividade está antes, um processo anterior. Quando ela é aperfeiçoada em equipe e ela vinga, porque vende, porque aumenta a produtividade, porque aumenta o engajamento das pessoas, dos funcionários e traz resultado, isso chama-se de inovação. E uma coisa que a gente estava falando ontem, estava num encontro da Harvard Business Online ali, justamente para questionar esse desafio que as organizações, as empresas, elas querem inovação nesse sentido do resultado e ir para um patamar diferente, tecnológico que seja, mas com resultado econômico, que é essa inovação mesmo das empresas. E elas falam que querem criatividade, mas a criatividade ela não é ali mensurada. Eu vou num curso, num festival, aí você volta e fala, e aí, quanto vai vender porque você foi naquele festival? Vamos criar um evento de manhã, um ritual que a gente troca. Mas espera lá, qual é o ROI desse negócio? Então, a criatividade é fundamental para levar a inovação. Mas se você tratar a inovação só com uma cartilha muito mecanicista e muito, né, cartesiana ali, de produtividade, de mensuração, ação, efeito, você está matando a criatividade. Então, as organizações em geral, elas
dizem que louvam, mas na verdade elas sufocam, negligenciam não só a criatividade, como vários outros talentos socioemocionais que a gente valoriza tanto, né? Exatamente. E aí, qual é a importância de formar lideranças criativas? Qual o papel de uma liderança com a visão da liderança criativa para construir a cultura de inovação? Porque a gente tem todo mundo falando que quer inovar, que precisa do resultado que a inovação traz, mas aí na hora de cuidar dos talentos, da criatividade, faltam lideranças. Ou a liderança que está ali não tem a habilidade ou a capacidade de extrair dessa criatividade ou respeitar essa criatividade para trazer o resultado. Por que demorou tanto tempo para existir uma formação robusta em liderança criativa no Brasil? Porque todas as escolas de liderança criativa até o começo de 2020 eram internacionais. A Berlin School, Hyper Island, Chaos Pilot, Think, IDEO, são as 5 maiores escolas de liderança criativa do mundo. Estados Unidos, Dinamarca, Suécia, Holanda e Alemanha. Agora existe uma escola de liderança criativa brasileira levando um conceito de liderança criativa para o mundo, né? Uhum. Isso é o que a gente está construindo? É, bem isso aí. Você vê, para as organizações, sejam ela a pequena, a média, a global, a estatal, a gente fala, para a gente transformar o mundo e os negócios também, né? A gente está falando de uma cultura que precisa ser transformada. Uhum. Uma cultura que se desconectasse um pouco daqueles 150 anos de iluminismo racionalista ao extremo, desequilibrado, como eu falei do meu colega. Uhum. Esquece essa coisa de arte, esquece essa coisa do afeto, da colaboração. E vamos lá, quanto vendeu isso? Qual é a produtividade? A gente fala, tudo isso é muito importante. Medir a produtividade, a conversão do clique, da taxa de venda, tudo isso é muito, claro, muito importante. Mas só isso, o mundo sempre, quando desequilibra, causa um efeito nocivo. Como mexer? É transformando um pouco a cultura das organizações, transformando-as para que elas sejam mais abertas ao que a gente chama de cultura de inovação. Colocar uns valores compartilhados e expressos nas atitudes das pessoas, principalmente da alta liderança, né, Lucas? Das altas lideranças, dos gestores, nas atitudes, como eles influenciam o resto da organização, com suas decisões, com suas alocações de recurso. E isso a gente faz com o desenvolvimento de líderes. Porque como é que você muda uma cultura? Tá, a alta liderança precisa entrar nessa onda e patrocinar tudo isso e desenvolver todas as lideranças da organização, que virão ali na organização. Como? Aí a gente propõe. O que a gente está construindo? Uma forma de liderança que rasga aquele figurino anacrônico, autocrático, invulnerável, perfeito. Finge que sabe todas as respostas porque nunca soube, mas precisa demonstrar uma virilidade ali, um desequilíbrio da vida, inclusive, só ali no negócio, mas filhos, como eu hoje defendo, equilibra um pouco os pratos, tem os seus momentos de obsessão aqui e ali, porque precisa mesmo para fazer algo vingar e acontecer, mas seja plural. E a gente busca construir na nossa formação essa liderança criativa que ela é atenta à estratégia, é atenta às tecnologias, ela se preocupa com o resultado, mas ela faz isso valorizando esses potenciais humanos, que é outra coisa que a gente também fala. Criatividade é maravilhosa, mas sozinha ela não faz o verão. Uhum. Porque você tem aquela forma diferente ali, mas você precisa ter uma equipe, você tem que ter pessoas e com perfis diferentes. Uhum. E nós mesmos precisamos desenvolver algumas outras habilidades. A gente nunca vai tirar 10, não precisa se cobrar, não deve tirar 10 em tudo. Uhum. Mas é criatividade com uma capacidade de colaborar com o ecossistema, com as pessoas. Quando você faz alguma coisa bacana, você tem que pensar no impacto dela. Responsável, ético, transparente. Se você tem uma boa ideia, você tem que conseguir comunicar com um propósito, com influência, para convencer ali, ou persuadir as pessoas a se juntarem na sua ideia.
Então, são vários talentos que a gente constrói ali na nossa formação para que uma pessoa vá lá para fazer o nosso festival lá em abril, mas para qualquer momento, quando ela volta para a empresa dela, para o projeto dela, para a casa dela, para a comunidade, levar esses princípios de uma liderança contemporânea, mais holística. Sim. E qual é o impacto que essa formação gera através do Dia Mundial da Criatividade? Conta um pouco o que a gente tem tido de resultado com essa formação. E você me ajuda, hein, cara? Porque você é responsável, corresponsável ali. E a gente, quando fala da formação, quando nós falamos do Dia Mundial da Criatividade, que em algum momento era um festival, um evento, mas, na verdade, a gente está falando de desenvolvimento de líderes criativos. Isso. Esse é o grande legado. A gente está buscando desenvolver pessoas no Brasil inteiro para andar, orquestrar sob essa moldura da liderança criativa e afetar os ecossistemas, né, das suas regiões, das suas cidades. Então, nesse sentido, a gente tem construído, nesse ano, por exemplo, foram 67 cidades, Brasil todo, onde essas pessoas tiveram uma formação que tem esse componente de aprendizagem experiencial. Tem as aulas teóricas inspiradoras, mas grande parte e o grande diferencial é ela, ao longo da formação, ter que pôr a mão na massa e ter que buscar uma equipe formal, uma equipe engajar voluntários, né? Muitas vezes são voluntários, não são necessariamente remunerados, tem uma dose de desafio ali de engajar por comprometimento, por propósito. E aí a pessoa vai lá e tem que abrir portas do poder público, da prefeitura, do Sebrae, da organização X, de marcas. Para anfitriões. Espaços. Tem que trabalhar com esse pensamento de criar uma agenda diversa, né? Uma diversa geograficamente na cidade, em vários lugares, uma mais inclusiva. Por natureza, a gente já faz isso, né, com a programação que deve ser majoritariamente de pessoas da própria região ali, e muitas delas das quais nunca tiveram oportunidade do holofote de falar. Sim. Então, quando a pessoa termina aquilo, depois de meses de entrega e desafio, você escuta comigo essa transformação, depoimentos entusiasmados ali, quase epifânicos, né, de transformação, principalmente pessoal e, claro, com forte impacto profissional. Sim. E é maravilhoso, a gente já criou pelo menos uns 150 líderes certificados, né, nesses últimos anos, em muitas cidades, que estão agora levando adiante a revolução criativa. E ocupando cargos, né? Ocupando cargos importantes nas cidades, em prefeituras. Exato. Agora, qual a importância da certificação que a Organização Mundial da Criatividade dá para essas pessoas que passam por essa experiência? O que isso importa quando a gente fala de empregabilidade? Por que a certificação, quando a gente fala dos rituais, quando a gente fala das emoções, por que o ser humano precisa dessa certificação para se sentir preparado para atuar numa cultura de inovação? A sociedade sempre tem esse apego ali a uma razão para acreditar e respeitar, e que não necessariamente é supérflua, né? Você quer ir num médico, uma médica, você quer onde a pessoa estudou, onde ela fez residência, ela tem experiência, é a primeira pessoa que está, né? Você está na mão do cara. Pois é, então nesse sentido é importante, é mais uma evidência, principalmente quando a gente fala de serviços. Não, o que essa pessoa passou na vida dela? Como é que foi a carreira? Que grandes marcos ela conquistou? Passar pelo WCD, e agora a gente está criando cada vez mais um batalhão significativo, né, mais massivo de pessoas que viveram essa experiência, e aí todas vão atestar, melhor do que eu, que sou o curador, que cuido disso, você, que lidera todo, mas escutando da boca delas, elas vão falar. Foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida, que me transformou. E subiu a minha autoestima, porque eu não sabia se eu ia conseguir conquistar isso, fortaleceu minha autoridade aqui na cidade, no meu estado, na região, como um líder criativo, inovador. Então faz uma mudança de percepção da própria pessoa sobre si mesma, abre um leque de conexões e de possibilidades e oportunidades no ecossistema da cidade, e tem
um diploma ali que ela vai, um certificado que, você tá falando ali, embora a gente tenha um monte de evidência maravilhosa, né, Lucas? A pessoa vai lá e vê os vídeos que cada líder cria dessa às vezes jornada. vale mais do que o certificado. Eu acho que vale muito mais, mas de qualquer forma tá lá, um certificado, World Creativity Organization, por ter feito, né, quase, 6 meses de dedicação, interagindo numa comunidade nacional diversa ao extremo, aprendizagem experiencial e com resultados. Aí a gente tem lá, o que a pessoa fez? Proporcionou 50, 70 atividades gratuitas diversas naquela cidade, conectou vários agentes de inovação, deixou legado. Agora, qual que é a nossa responsabilidade, né? Porque quando a gente começou esse trabalho, a gente não imaginava que, por exemplo, 54 instituições de ensino superior iriam aderir ao Dia Mundial da Criatividade. A gente não sabia que as pessoas, depois de passar pela formação, iam querer continuar com esse papel. Então a gente começa a ter que administrar interesses e anseios que a gente não esperava. Qual a importância de cuidar desse legado, né? E criar canais, ferramentas para que esse legado cresça? Eu acho que a gente está num ponto importante dessa nossa evolução. Você que às duras penas ali tinha uma visão, né? Uma visualização de um futuro sonhado e que começou há 10 anos, né? Talvez por ali, com várias iniciativas, e aquilo foi amadurecendo. O ponto da virada, quando juntou com o calendário oficial da ONU, que criou essa data a partir de 2018, né? O Dia Mundial da Criatividade e Inovação, com essa grande sacada tua de você podia ter seguido a rota tradicional. Vou criar um festival na cidade X, todo mundo vai para lá, paga a bilheteria. Cria um outro modelo que é lindo, todos são válidos, mas esse é lindo, mas depende de uma força de propósito e de colaboração muito grande, né? Isso vem evoluindo a cada ano. Então agora a gente já tem coisa para contar, né? A gente tem muita coisa para contar. Muita. São 5 edições do Prêmio Brasil Criativo, são pelo menos 3 edições, acho, do Festival da Criatividade. 10 edições do WCD. Do WCD. E tudo isso amadurecendo, com algumas vezes restrições ali orçamentárias, porque é muito um movimento que evolui e conquista ainda assim muito apoio. Apoio como esse ano foi o Sebrae, que apoiou essa edição. Você falou 54 instituições de ensino que foram anfitriões e vários deles foram mantenedores de cidades. Sim. Então agora esse próximo passo é a gente, né, tornar a coisa toda mais sustentável para fortalecer o nosso impacto. E eu acho que a gente já faz um impacto maravilhoso. Né? Você também sabe disso. Sim. Mas que a gente pode fazer mais e de forma mais duradoura e não só para aqueles que fazem a liderança na cidade, né? Todo ano, os 60, 70, 100 líderes por ano. A gente pode fazer mais e pode fazer ao longo do ano, em várias iniciativas. Tudo pode melhorar. O prêmio já faz um papel que eu acho maravilhoso, cara. É a história que a gente conta, né? Que eu na 3M patrocinei as primeiras edições todas do Prêmio Brasil, porque aquilo precisava viver. Aquele reconhecimento aos talentos da economia criativa. Mas talvez a gente possa imaginar agora, como inovação é o nosso nome aqui, né? Segundo nome, sobrenome, como é que ele pode evoluir e dar mais suporte, fazer com que mais iniciativas floresçam no Brasil? Aqui o nosso podcast chama Pode Todos. Você acha que uma das nossas missões com o Dia Mundial da Criatividade, com a organização, é mostrar isso? É mostrar, contagiar, empoderar. A gente tem essa ambição, né? Essa aspiração de fazer a criatividade, como você sempre Quantas coloca, pessoas né? hoje fazem parte dessa comunidade? Olha, se a gente considerar todo mundo que participa disso. Se a gente fizer umas contas, não vou nem atrás lá em 2018, hein, lá no passado, mas se a gente olhar essa edição de 2025, a de 2024, um pouco de 2023, que a gente tem lá no nosso banco de dados, vai bater 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Chega em 100 mil pessoas que foram líderes, foram anfitriões, foram voluntários, foram inspiradores, né, apoiadores. Sim.
E a gente precisa comunicar melhor e conseguir se estruturar para que essa turma e mais pessoas consigam ganhar esse impulso e talvez mais oportunidades e possibilidades de colocar a criatividade para gerar valor, né? Na vida, na comunidade, na cidade, no seu trabalho. Sim. É muito interessante porque mesmo com todas as dificuldades, a Organização Mundial da Criatividade foi criada no Brasil, né? E com uma pretensão global. E apesar das dificuldades, ela continua crescendo, continua encantando, e o mundo parece que aceita esse protagonismo do Brasil na criatividade. Quando a gente fala da inovação, um pouco menos. O Brasil está lá em 50º lugar no ranking mundial da inovação e tem uma série de dificuldades quando a gente fala de indústria, de tecnologia. Agora, na criatividade, parece que o mundo respeita essa liderança do Brasil. Como é que é esse sonho para você da gente ir do Brasil para o mundo? Eu acho muito bacana, cara, em qualquer coisa que a gente estava contando outro dia. Vestir a camisa do Brasil no meu desafio com meu filho, lá participar de uma Copa Mundial de Esporte Paralímpico, já é um orgulho. Você está usando a camisa do Brasil. Aí você sai de lá, toma banho, vem aqui para o Dia Mundial da Criatividade e você fala, tô ali alimentando no nível global, né? Esse impulso à criatividade. A gente precisa dessa fortaleza da autoestima, né? Abandonar o velho síndrome de vira-lata em criatividade, especialmente. Quando você falou de inovação, a gente tem 1000 desafios, né? O lugar onde eu acompanhei fortemente inovação, em questão de competitividade do Brasil, que é baixo. A gente teve uma pesquisa recente, né, pela CNI, 18 países, a gente pegou o último lugar em competitividade. E que, claro que está atrelado à inovação de processos e tudo. A gente tem ilhas de excelência, nosso Senai, parceiro dessa edição também do Dia Mundial da Criatividade. A Embrapa Soja, que ganhou um prêmio esse ano, né? A Mariângela Hungria. Existem a Embraer, enfim, várias ilhas de excelência. Mas a gente tem muito o que consertar no Sistema Nacional de Inovação, educação, investimentos. Criatividade, até pela maluquice complexa do Brasil, escassez de recursos e complexidade tributária, turbulências econômicas. Diversidade cultural. Diversidade cultural coloca o Brasil desde sempre, né, numa fronteira ali incomparável de criatividade. E a gente começa a ter uns movimentos, seja com um filme ali, né? Ainda Estou Aqui, ganhando, né, um protagonismo, e essa discussão da nossa indústria cinematográfica, por exemplo. Música, que a gente já teve grandes momentos, e tem e pode ter de novo. E toda a indústria do carnaval. A publicidade agora, né? O Brasil sendo colocado como o país criativo do ano em Cannes. Publicidade, muito bem dito, as festas de São João, que falam, né, que tremenda indústria criativa, espalhada, fragmentada, carnaval que a gente falou. Então a gente, culinária brasileira, toda essa diversidade cultural e toda a força brasileira de se adaptar e de construir, e da cultura originária da gambiarra, coloca a gente com uma... Você acha que o mundo está precisando dessa sabedoria ancestral brasileira? Com certeza, tá. Ajuda o mundo a ser mais harmonioso, mais né, bem-estar, mais feliz, mais irreverente. Sim. A cultura do brasileiro, como a gente fala, né? E o Tom Jobim dizia, falando dos Estados Unidos, aquela história, né? Aqui nos Estados Unidos é bom, mas é ruim. No Brasil é ruim, mas é bom. Claro que a gente não pode viver só na gambiarra e no jeitinho, etc. Então a gente tem que evoluir muito como sociedade, né? Em processos, né, cultura mesmo. Mas a gente tem que valorizar e aproveitar essa habilidade, essa riqueza como alavanca. Sim. De gerar valor e de colocar a gente como protagonista para, inclusive, influenciar, como você estava na Califórnia, como a gente fez na Ásia,
Sim. Né, central. Esse é o nosso soft power? Sem dúvida. E como é que foi a experiência quando você viu na prática, né? Porque na 3M você viu produtos como Post-it chegarem no mundo inteiro. Mas um produto que você ajudou a criar, chegar no Cazaquistão e no Quirguistão. Como é que foi essa experiência de ver o nosso Dia Mundial da Criatividade chegando no Cazaquistão e no Quirguistão? É surpreendente, é emocionante no primeiro momento, e você vê lá o aftermovie, ou a postagem no Instagram, num alfabeto que você não entende nada, mas dá para entender a moldura ali, que é do nosso Dia Mundial da Criatividade. Por que eles quiseram se associar? Porque eles... E você acho que estuda nas suas andanças mais que isso nessa exposição, nessa peregrinação internacional, né? De que a gente está à frente nesse movimento que já roda há 10 anos, que já criou vários spin-offs ali, como um prêmio que vai para a 6ª edição, um festival que já vai no modelo descentralizado, vai para a 9ª edição, descentralizado, consistente. Em que lugar do mundo tem isso? A gente conversa com a nossa sócia e musa inspiradora, a Edna, onde ela trabalhou anos na UNCTAD, da ONU, ali, para a economia criativa, achando que a política pública ia resolver. Aí ela olha para nós e sempre se emociona falando, mas vocês conseguiram fazer isso, sociedade civil mobilizada para gerar impacto. E isso não existe de uma forma assim, né? E é isso. Então, primeiro a gente se surpreende, se encanta, mas depois fala, sim, faz sentido. E segundo, pô, tá certíssimo mesmo. Vamos ajudar a essa fortaleza, esse tempero criativo brasileiro. Primeiro impactar o Brasil, que a gente quer muito, né? E depois o mundo inteiro. Sim. A gente ouviu a sua história e viu como a música, a arte, faz parte desde sempre da sua vida, né? E ouvindo depois você chegando a mais de 1000 palestras, me lembra muito um artista que tem que tocar, né? Durante anos, aquele álbum, aquelas músicas, se ele subir no palco e não tocar aquela música, a plateia vai falar, meu, e aquela música que eu vim ouvir, né? As pessoas querem isso. E aí eu lembrei dos meus pais, quando em 2015 teve um último show do Rolling Stones aqui no Brasil, no Morumbi. Eu falei, não, eu vou comprar esse ingresso para eles porque eu sei que tá acabando o Rolling Stones. Juntos, a gente vai tocar esse álbum da criatividade e da inovação, assim como os Rolling Stones, até envelhecer? É um bom desejo, meu amigo. E lembrando dos Rolling Stones, fala, o cara vai tocar... Toca, Raul, né? Toca Start Me Up, pô, pela bilionésima vez. Mas o cara toca com a mesma paixão, né? Com a mesma paixão da primeira vez. E outra coisa que eu aprendi nas minhas palestras também, depois de tantos anos, é... O sistema muda, o mundo muda, as tecnologias, as expectativas das pessoas e a gente muda. Então, nunca é igual, né? A partitura próxima sempre trará alguma coisa diferente ou completamente diferente num novo contexto, né? Sim. Eu espero que a gente navegue juntos construindo essa história, sintonizados, porque isso faz parte da criatividade também. Sintonizado, o que está acontecendo aqui? Que nova tendência? O que a gente está vendo acontecer? E para atender, suprir essa necessidade. Porque dentro de nós mora essa inquietude, esse inconformismo, e também não só o belicoso, mas o inconformismo encantado também. Eu lembro sempre, gosto de repetir essa coisa num projeto lá que eu fiz, que tem o Lenine falando, ele faz canção quando ele se incomoda ou quando ele se encanta. Então é isso, a gente age no mundo pela criatividade ou por qualquer coisa, todo mundo tem que se mover. Porque encontra uma oportunidade que incomoda, tem que consertar, melhorar, as desigualdades, a destruição climática, um monte de coisa, né? E ao mesmo tempo alguma coisa que encanta, como a arte, como a economia criativa, como a criatividade aplicada nas pequenas e grandes coisas. Isso encanta, então a gente quer fazer um mundo melhor pela criatividade. É isso. Muito bom. E hoje à noite teremos um grande show, hein? Hoje o encerramento do ciclo? 2025, né, do nosso Creative Leadership Professional, né, que é a nossa formação, desenvolvimento e liderança criativa, com a indicação das
cidades top 10, aquelas que a gente faz um ranking, de novo, um ranking não é o 1 ao 10º. Lúdico, um ranking lúdico. Vai ser uma super festa, Brasil inteiro. Muito bom. Convidado de hoje, encerrando a nossa temporada do Pod Todos, o podcast oficial da economia criativa brasileira, Luiz Eduardo Serafim, meu amigo, sócio, parceiro, e eu espero que a gente continue tocando muito por esse Brasil, por esse mundo, as músicas da criatividade e da inovação, mostrando que sim, é possível empreender com criatividade, ganhar dinheiro, mudar o mundo e construir um mundo melhor para todos. Esse foi o último episódio, a próxima temporada do Pod Todos já está em fase de desenvolvimento. Esperamos vocês todos para a segunda temporada do Pod Todos, com o Brasil Criativo, com a Organização Mundial da Criatividade. Eu sou o Lucas Foster e espero você na nossa próxima temporada. Agradecer também mais uma vez ao Zico Santana e à TVZ, que organiza todo esse trabalho maravilhoso, produzindo esses 10 episódios, e nos vemos em breve. Valeu, pessoal!